Este mundo saímos hoje, ou saímos amanhã, ou saímos qualquer dia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ikhwatul muslimin. Aqui o vosso irmão, o pacato cidadão. Esta vez, meus queridos jovens, é um conselho para toda a juventude a nível do mundo. Primeiro, meus jovens, aproveitem a juventude antes de envelhecerem. Aproveitem a juventude antes de envelhecer como? É na juventude onde tudo pode acontecer. É na juventude onde a pessoa tem força, tem cua, tem força. Ainda não és daif, ainda não és fraco. Porque quando tu envelheceres, aí a sua força vai se debilitar. O seu corpo vai se debilitar e vais perder a tua força. Meus jovens, é naquela fase juvenil em que este rapaz, o seu sangue ainda está a circular, o seu sangue ainda está quente. Ele é sujeito a muitas tentações. É nesta fase em que Allah subhanahu wa ta'ala testa o jovem. O profeta sallallahu alaihi wa sallam diz num hadith muito famoso sobre as 7 pessoas que estarão na sombra de Allah subhanahu wa ta'ala no dia em que não haverá sombra senão a sombra de Allah subhanahu wa ta'ala. E uma das pessoas que estará neste local será um jovem que passou na sua juventude na obediência de Allah subhanahu wa ta'ala. Um jovem que demonstrou a sinceridade para com o seu Senhor Allah subhanahu wa ta'ala. Meus jovens, só partilhar convosco alguns exemplos de alguns jovens que demonstraram o que é ser jovem, abdicaram a vida, a luxúria, abdicaram tudo que tinham do bom que pudesse criar a cólera ou a fúria de Allah, somente para agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Na cidade de Meca, havia um jovem chamado Mus'ab bin Umair. Era um jovem muito parecido com o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Mus'ab bin Umair, a mãe era uma senhora muito rica da cidade de Meca, tinha dinheiro, não é? Mas quando ele começou a ouvir do Islã, ele fazia o Islã de uma forma escondida. A sua mãe chamou, acorrentou, aliciou, mas wallahi Mus'ab bin Umair não deixou o Islã por causa das tentações, da luxúria da sua mãe. Acabou sendo expulso da sua comunidade, da sua casa, e ele deixou aquilo tudo. Começou a usar roupa rasgada, começou a usar roupa não boa. Aquele Mus'ab que usava melhor perfume, que usava melhor coisa, mas acabou abandonando aquilo por causa do amor que ele tinha para Allah e o amor que ele tinha para o seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam. Pronto, ele acaba sendo mandado para a cidade de Medina, Yathrib, na altura, para ser embaixador. O primeiro professor que deu aula em Medina foi Mus'ab bin Umair, ao mando do profeta sallallahu alaihi wasallam. Esse jovem foi na batalha de Uhud, em que ele apareceu com uma bandeira do Islã, ia protegendo o Islã, e apareceu uma katana ou uma espada, tirou o seu braço do lado direito, mas ele não deixou que o Islã caísse. Segura a bandeira com o lado esquerdo. Foi amputado o braço direito também. E ele segura com os restos dos braços. Também foi amputado. Ele ajoelhou sem deixar cair aquilo, até que ele foi martirizado. Apareceu uma seita, acabou afetando no seu abdômen e acabou morrendo naquela situação. Wallahi, meus jovens, aquele que era a pessoa que tinha muito dinheiro, que usava perfume mais caro, já não havia pano suficiente para cobrir o seu corpo. Profetas com lágrimas nos olhos, depois de ter mandado as pessoas procurarem e não estavam a ver Mus'ab. Depois o profeta foi lá, acabaram descobrindo o corpo de Mus'ab. O profeta com lágrimas nos olhos começou a chorar, dizendo: esse jovem eu vi há anos atrás, há meses atrás, quando estávamos em Meca, usava o perfume mais caro de Meca, roupa mais cara de Meca, mas pelo amor de Allah e pelo amor do seu profeta, hoje ele está a morrer nessa situação. E o Nabi Salama disse: cubram o seu corpo com o pano de roupa que ele usou, e o resto arranja arbustos das árvores daqui e cubram o seu resto. Aquele que era rico, wallahi, morreu por causa do tawhid de uma forma pobre.
E até Allah subhanahu wa ta'ala revelar versículos de Surat Al-Ahzab: min al-mu'minina rijalun sadaqu. Dentre os crentes existem jovens, ou existem homens com H maiúsculo. Minhu man qada nahbahu, ou faminhu man qada nahbahu. Dentre eles há aqueles que já cumpriram os pactos, wa minhu ma yantazir, e outros estão ainda à espera. Ma badalu tabdila, e eles não tiraram o rumo, não ultrapassaram o rumo de agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer, cumpriram o pacto que eles tiveram com Allah subhanahu wa ta'ala. Um deles é Mus'ab bin Umair, Anas bin Nadri, aqueles 70 sahabas que morreram na batalha de Uhud. Allah subhanahu wa ta'ala disse que eles cumpriram o pacto que eles fizeram com Allah. São jovens. Vocês lembram na batalha de Badr, não é? Apareceram os dois jovens. Um chamava-se por Mu'adh bin Amri e o outro chamava-se por Mu'awidh, né? E portanto eles foram ter com Abdurrahman ibn Auf. Eles disseram: Ya Abdurrahman ibn Auf, aina Aba Jahl? Onde é que está Abu Jahl? Nós ouvimos que ele insultou o profeta sallallahu alaihi wasallam, mas menininhos dos seus 13 a 14 anos. Vejam essa mentalidade de juventude daquela altura. Abdurrahman ibn Auf aponta que Abu Jahl é aquele que está ali, não é? Eles partiram para o ataque, jovens pequeninos ainda, partiram para o ataque, acabaram atacando Abu Jahl, acabaram matando Abu Jahl. Saíram eles com as suas espadas ainda a sair sangue, foram ter com o profeta dizendo que eu matei. Mas o profeta pediu para que eles mostrassem as suas espadas. Eles acabaram mostrando as suas espadas e o profeta disse para eles: Kilahuma qatala. Vocês os dois mataram, ou kullukum qatalahu, ou vocês todos mataram, porque também envolveu-se Abdullah ibn Mas'ud, não é? E outros sahabas que acabaram matando Abu Jahl. São jovens, exemplo de jovens que demonstraram ao mundo o que é ser jovem, o que é ser um jovem que sabe o que quer. Não só. Vejamos daqueles jovens que estavam naquela situação, os Ashab al-Kahf, e 7 jovens, os jovens estavam naquela situação em que estavam vivendo naquele tempo em que havia aquele rei tirano, obrigava as pessoas a cometerem idolatria e tal. Eles refugiaram-se pelaquela caverna. Allah fala sobre eles: innahu fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, não é? Eles eram ainda jovens, não é? E Allah aumentou o imã dele, guiou a eles e aumentou o imã deles. Veja só, eles ficaram ali 309 anos naquela caverna. Quer dizer, você hoje fuma suruma, usa cocaína, usa aquilo para se sentir bem, não é? Estar jovem e tal. Allah subhanahu wa ta'ala deu estes jovens um sono profundo por causa da sua fé que eles tiveram. Vejamos, meus irmãos e minhas irmãs, Allah fala uma situação muito importante no Corão. Quer dizer, وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. Quando o sol saía, quando tu olhaste o sol saía, quer dizer, não batia diretamente para eles lá na caverna. Quer dizer, Allah mudou a direção do sol para não lhes atrapalhar a sua cara, não é? Não bater cara diretamente, senão podiam acordar. E vinham anjos que os trocavam de lado direito para o lado esquerdo por causa do seu imã, por causa da sua fé. Então, meus jovens e minhas jovens, o mundo é curto. O mundo é curto. Não vá perante Allah sem aproveitares, depositar o seu imã perante Allah subhanahu wa ta'ala. Mas é aquele jovem que sai da discoteca com um carro a tocar sabufas grandes, acaba embriagado ele, aliás, e acaba embatendo com outro carro. O Malakul Maut vai recolher a arma daquele jovem naquela situação, enquanto ele está embriagado e não tem nada para apresentar perante Allah. Ou enquanto está do lado de uma mulher haram, não é? Ele morre naquela situação. Então, este jovem não tem nada para apresentar perante Allah. Então, é essa juventude que nós dissemos, a juventude atual, são aqueles jovens que têm um comportamento extraterrestre. Já se fala hoje da crise da moral abertamente, porque o mundo precisa daqueles jovens como Abdullah ibn Abbas, como Mus'ab bin Umair, como Sa'id bin Jubair, não é? Como esses jovens que mataram Abu Jahl e outros jovens que demonstraram ao mundo o que é valorizar a sua fé e morrer com sua fé em todas as circunstâncias. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin
Walhamdulillahi Rabbil Alamin.